A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs participantes do grupo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Quero desejar para cada um de vocês um Feliz Natal. Eu quero desejar para os meus irmãos em Cristo, que aqui se encontra, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo continue te abençoando, que a graça de Deus continue te moldando e que a palavra do Senhor Jesus esteja sempre voltada ao seu coração. Lembre de uma coisa: Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, e Ele é aquele que nos instrui e que nos ensina. A Bíblia diz que Ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e é verdade, pois Ele está sempre nos corrigindo, Ele está sempre nos ensinando, Ele está sempre nos mostrando os caminhos certos e os caminhos errados, através da sua palavra. A Bíblia nos ensina que as Escrituras são espirituais, e se elas são espirituais, então ela discerne espiritualmente, porque a carne, muitas das vezes, ela não quer compreender as coisas que são espirituais, porque as coisas do Espírito Santo, ela confronta as coisas da carne. A Bíblia fala que eles estão sempre em conflito, o Espírito e a carne. Louvado seja Deus. Eu quero desejar para você um Feliz Natal, e que Deus conceda muita paz, muita alegria nesse ano que vai começar, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado por intermédio da sua vida. Eu quero deixar aqui algumas passagens bíblicas para edificar a sua vida, edificar sua alma, seu coração. Estas palavras são dignas de confiança, pois foi Paulo, cheio do Espírito, inspirado pelo o Espírito Santo, e nos ensinando estas palavras. Ele diz aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 16: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei em seu coração, e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esse pecado for perdoado, não há mais necessidade de sacrifício por ele. Amém? Então, aqui a Bíblia fala que os pecados, após a lei, após Deus estabelecer a lei na nossa mente, quando Deus estabelece a sua lei, os seus mandamentos em nossos corações, por intermédio do Espírito, eles são perdoados. Quando nós liberamos o perdão para o irmão, esses pecados, eles são perdoados. Mas ele disse: vá e não peques mais, para que não te sucedam as coisas ainda piores do que esta. Então a Bíblia nos ensina que após esses pecados ser perdoados, eles não são mais lembrados por Deus, Mas o inimigo, ele é aquele que ele sempre quer te relembrar, acusar, julgar, criticar. Mas Deus, ele é aquele que nos respalda na sua palavra. Pois quando ele diz que dos seus pecados não me lembrarei mais, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não importa o que você tem praticado no seu passado, desde que você se arrependeu de todo o seu coração e agora anda com as leis de Deus na sua mente, assim como diz a palavra, onde anda a lei em seu coração, Deus é contigo em toda circunstância. Mas ouça bem o que a palavra continua dizendo lá no verso 26. Nós lemos no verso 16, lá no verso 26 diz assim, se continuarmos a pecar deliberadamente, ouçam isso, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Então ele está dizendo, se nós continuar a pecar, não resta mais sacrifício. Mas, no verso 27, mas tão somente um terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá
os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria, sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julga vocês mesmos, aquele que pisou aos pés do Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, quando você pratica e volta, assim como o cão ele vomita e ele volta ao seu próprio vomito, ele está dizendo que você está insultando o Espírito da graça. Ele está dizendo que você está indo contra o Espírito da graça. Por quê? Você já recebeu o conhecimento. A Bíblia nos ensina que é melhor não ter conhecido do que conhecer e não obedecer. Então, quando insultamos o Espírito da graça, o que nos resta é um triste castigo, se não arrepender. Por isso que ele nos ensina: filho rebelde, volte para mim e eu voltarei para você. Ainda enquanto há vida sobre a face da terra, nós temos uma segunda chance de arrepender e de voltar a praticar o que é bom. Não é verdade? Louvado seja Deus. Então, ele continua nos dizendo, aqui no verso 30, pois conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, o próprio Paulo, aquele que pregou a graça, aquele que pregou a misericórdia, aquele que pregou, mas o próprio Pedro, um dia ele disse, lá no livro de 1 Pedro, ele diz que Paulo, ele escreveu muitas coisas difíceis de compreender, e muitos distorcem estas coisas para poder andar nos seus preceitos carnais. Então, muitas das vezes, nós lemos a Bíblia com falta de perdão, nós lemos a Bíblia sem o Espírito Santo, então a palavra ela não consegue ser discernida espiritualmente, mas carnalmente. Porque a graça que a Bíblia fala é o Espírito em nós nos dando força para obedecer à palavra de Deus. Muitas das vezes a pessoa fala: eu sou salvo pela graça, nem nada mais me condena, mas ele está lá no pecado. E vê o que o Paulo disse aqui no livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebeu o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Vê? Não sou eu que o diz, são o próprio Paulo que o diz. E ele mesmo pregou a graça, e ele mesmo está dando o sentido da graça na sua própria palavra. Mas muitos lêem um pedaço e não continuam lendo o pedaço da Bíblia para poder entender a sua palavra. A graça é obedecer a sua palavra por intermédio do Espírito, por intermédio da graça, porque ele veio para nos ajudar de graça. Vê como é o nome? Graça. É dado de graça. É pela graça do Espírito Santo que tudo será feito. A Bíblia nos diz também, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 31, ele diz: mas se nós tivermos o cuidado de examinarmos a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados
para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Louvado seja Deus. Então, esta é a ação genuína de Deus. Se nós julgarmos, será que isso que eu estou fazendo é certo? Será que isso que eu estou falando é certo? Será que isso que eu estou praticando é correto? Ó Senhor, a tua palavra diz que isso não é correto. Então, Senhor, me perdoa, que teu Espírito me ensina a andar nos teus mandamentos. Eu vou me esforçar. Me ensina, Senhor Jesus. Me ensina, e através do Espírito, e através de você praticar a leitura da palavra, de andar na palavra, de ler a palavra, jejuar, santificar o tempo do Espírito Santo, você consegue andar no preceito da palavra. Amém? Louvado seja Deus. A Bíblia diz que no céu não vai entrar nada impuro. A Bíblia nos ensina a andar reto e temente a Deus para a glória do teu santo nome, o nome que é dado sobre todo o nome. Louvado e engrandecido seja o Criador dos céus e da terra. Abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá no livro de 1 João, no capítulo 3, no verso 1 em diante, que diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, segundo chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isto o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se. Repita esta palavra comigo assim, ó. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Agora eu te pergunto, como purificar? A Bíblia diz: Pai, eu o santifico na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Isso aqui é Jesus orando lá no livro de João, no capítulo 16. Então ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra. Então como ser purificado? Na palavra do Senhor. E ele continua dizendo, ó: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, não deixe que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo. Vê? Aquele que pratica o pecado é de quem? Do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Volto a repetir. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado. Porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aleluias, que palavra forte, hein? Que palavra forte. Então ele continua dizendo, olha, desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. Tampouco quem não ama seu irmão. Amém?
Louvado seja Deus. Então aqui ele nos diz, então agora, quando nós andamos na palavra, quando nós seguimos aquilo que a palavra o diz, ele está dizendo, nós conhecemos quem são de Deus e quem são do maligno. Ele está dizendo, todo aquele que pratica justiça, esse é de Deus. Mas ele diz, todo aquele que pratica o pecado, esse é do maligno. Esse é nascido do diabo. Esse não vem de Deus, porque ele anda no pecado. E hoje, meus irmãos, isso estão dentro das igrejas. As pessoas estão lá pregando a palavra, mas não vivendo a palavra. A palavra diz que nós devemos obedecer. E o que é praticar a justiça? Ajudar, vestir o nu, alimentar o faminto, né? A Bíblia diz, se você somente ajudar os que vocês conhecem, o que vocês estão fazendo demais nisso? Ele está dizendo, até as pessoas de má fama fazem isso. Amém? Então a Bíblia é o nosso manual. E esta, meus irmãos, são umas palavras dignas de confiança. A Bíblia nos ensina a ser amável, dócil, carinhoso. A Bíblia diz, Jesus disse assim, venha a mim todos os cansados e oprimidos, que eu vou aliviar vocês. Vou tirar de vocês o fardo pesado, vou colocar um fardo leve para vocês suportar e carregar. Então a Bíblia diz que Jesus vai tirar o fardo pesado e vai colocar sobre vocês um fardo leve, suave. Ele diz que ele vai livrar os seus do dia da tentação que há de vir sobre o mundo. Sim, ele está dizendo, se você arrepender, ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. Ele disse, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não passaremos por juízo. Vê, não sou eu que o diz, mas é Paulo inspirado pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, e assim eu deixo essas palavras para o seu coração. O seu coração é uma sala de oração. É Natal. É um dia comemorativo. Nós estamos chegando no fim do ano. Então nós temos que começar este ano martiriarizando a carne, quebrando os desejos obstinados da carne. Pois o Espírito, ele é aquele que nos ensina estas coisas. A negar a cobiça, a negar o desejo das coisas profanas deste mundo. Amém? A Bíblia nos ensina, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se você amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não é de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a vontade de Deus? Ele diz que não tem prazer em ver, prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer em ver o ímpio pecar. Mas ele diz, se ele arrepender, ele é fiel para perdoar. Amém? Vamos andar, meus irmãos. Vamos nos esforçar no Espírito. Vamos nos esforçar na palavra. A Bíblia nos ensina assim, não é por força e nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. Então é através do Espírito. O esforçar que eu falo é em ler a palavra. Vamos tirar tempo para ler a palavra. Porque a palavra é o único contato que temos com Deus. E é o único contato que Deus temos com nós, através da sua palavra. Ele diz que escrever a sua lei em sua mente. A lei está escrito aqui na Bíblia. A palavra de Deus está escrito na Bíblia. Amém? Obedeça às minhas palavras e serão salvos. Assim diz o Senhor. Amém? Que Deus os abençoe.
todos vocês que têm deixado o seu pedido de oração, todos vocês que têm desejado o toque do Espírito Santo sobre a sua vida, que a graça e a paz do Espírito Santo sempre esteja com você. Vamos interceder uns pelos outros, vamos estar colocando as nossas petições debaixo da unção, debaixo desta unção. A Bíblia nos ensina que a unção ela despedaça o jugo. A Bíblia nos ensina que quando nós estamos fracos é quando nós estamos fortes. E quando nós estamos fortes é quando nós estamos fracos. Quando nós estamos fracos no sentido espiritual, isso significa que nós estamos de coração aquebrantado, com lágrima nos olhos, arrependido dos atos errôneos, e onde que nós se sentimos fraco, aparentemente fraco carnalmente, mas forte espiritualmente. A Bíblia diz que Deus toca naquele de coração humilde e quebrantado. Esses são quem o Espírito Santo de Deus toca. Mas aquele de gesto arrogante, estes de gestos brutos, insensatos, a Bíblia nos ensina que esse Deus não o toca. Mas eu oro para que Deus possa aquebrantar o coração do orgulhoso. Eu oro para que Deus venha quebrantar o coração do depravado, do insensato, do macumbeiro, do feiticeiro, do adivinho. Eu oro para Deus quebrar o coração desses, dos bruxos e bruxas. Eu oro para Deus a quebrantar, porque é através do coração que Deus opera. Vamos estar intercedendo pela sua vida, vamos estar intercedendo por você, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu entro na Tua presença, meu Deus, para apresentar a vida de cada pessoa. Onde o Senhor tem tocado, onde o Senhor tem revelado as maldições em ocultas. A Bíblia diz que ninguém pode fazer esses sinais milagrosos se Deus não é com ele. A Bíblia diz que Satanás não pode expulsar Satanás. Se Satanás expulsar Satanás, o seu reino estará dividido. Sim, ó Pai, nós estamos aqui é porque o Senhor determinou. Nós estamos aqui foi porque o Senhor quis que estivéssemos aqui. Ah, Pai querido, eu intercedo nesta tarde por cada vida, por cada nome que está registrado nesta lista de oração. E pela vida daqueles que também não estão registrados aqui nesta lista de oração, mas que estão fazendo parte deste grupo. Ó Espírito de milagres, alcance-os com o teu poder curador, alcance-os com o teu poder libertador, alcance-os, Espírito Santo. Meu Deus, visita, meu Pai, este servo e serva que está, meu Pai querido, desejando o teu toque de liberdade, o teu toque de salvação. Sim, ó Pai. Visita o casamento desta pessoa em nome de Jesus. Visita o casamento desta pessoa em nome de Jesus. Esse casamento que está por cair por água abaixo. Ah, Espírito Santo, visita o casamento desta pessoa em nome de Jesus. Visita, meu Pai querido, a vida sentimental desta pessoa em nome de Jesus. Visita, meu Pai, a saúde em nome de Jesus. Esta pessoa, meu Pai, que se sente fraco, desanimado, chegando o fim do ano, ela diz: não mudou nada, tudo continua a mesma coisa. Lembre, o que importa é a sua salvação. Lembre, o que importa é as coisas celestiais de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que desses são reinos dos céus, aquele que guarda a palavra de Deus. Ah, Espírito Santo, toque esta pessoa que se encontra depressiva, toque esta pessoa que se encontra amargado, toque esta pessoa que está estável, não sabe se está lá e não sabe se está aqui. Ó Espírito Santo, toque esta pessoa, meu Pai querido, que não consegue deixar, meu Pai, este pecado, este erro, por mais que ela conhece a Tua palavra, meu Pai, mas tenha uma força maior atuando por trás desta vida. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai. Toque esta pessoa em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de milagres,
Visita, Pai querido, agora aquelas pessoas que se encontram enfermas, aquelas pessoas que estão com criança nova, que estão com um bebezinho recém-nascido, meu Pai. Visita esta criança, meu Pai, que está com febre. Visita esta criança que está com fortes dores de cabeça ou que nasceu com alguma deficiência, com alguma coisa. Espírito Santo, toque esta criança em nome de Jesus, pois a Bíblia diz que o reino dos céus é para elas, meu Pai. Meu Deus, toque-os e cura em nome do Senhor Jesus. Toque-os e liberta em nome de Jesus, que a tua unção possa o alcançar, possa os curar, possa os libertar em nome de Jesus. Espírito Santo de milagres, visita, meu Pai querido, esta pessoa que se encontra com fortes dores de cabeça. E parece, meu Pai querido, que a cabeça vai explodir de tanta dor. Ela já tomou um monte de remédio e até agora não resolveu, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, esta pessoa que me ouve, que está com fortes dores de cabeça, ouçam, em nome do Senhor Jesus, eu a repreendo esta dor de cabeça. Eu digo, sai dele, sai dela e nunca mais entra nele, em nome de Jesus. Vai embora, para a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa, meu Pai, que se encontra, meu Deus, com fortes dores na coluna. Toda posição que ela senta, que ela tenta firmar o corpo, se ela fica em pé, dói, se ela senta, dói, se ela deita, dói. Meu Pai, se ela está tomando banho, dói a coluna, meu Pai. Todos os espíritos, meu Pai, que atua nesta área provocando dores, aflição na coluna, meu Pai, dores na nuca, eu a repreendo em nome do Senhor Jesus. Vai embora e nunca mais entra nele, em nome do Senhor Jesus. Saia toda dor física e espiritual, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de milagres, visita esta pessoa que sente, meu Pai querido, ardência nas pernas, dores em cima do joelho, todo espírito de aflição, todo espírito de obsessão e opressão, saia da vida desta pessoa e não regresse jamais, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visita esta pessoa, meu Pai querido, que sente, meu Pai, dores na região do útero, meu Pai. Esta pessoa que foi diagnosticada com mioma, fibroma, em nome do Senhor Jesus, eu os ordeno que todo fibroma estoure e saia agora em nome do Senhor Jesus. Toda hemorragia que não quer cessar, cessa em nome de Jesus. Todo cisco, microcisco, mioma, seque e saia em nome do Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que o nosso corpo é um altar do Espírito Santo. O seu corpo não é altar de dores, o seu corpo não é um altar de enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, toda dor na região do útero, toda pontada, agora cessa em nome do Senhor Jesus, 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 cessa em nome do Senhor Jesus. Pare, não continue, cesse a enfermidade em nome do Senhor Jesus, saia dela e nunca mais entra nela em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, visita esta pessoa, meu Pai, que está com pedra no rim, que se encontra, meu Pai, hospitalizado, que esta pessoa está lá tomando medicamento para esta pedra dissolver, meu Pai. Está lá tomando bastante água, meu Pai. Não pôde tomar água quando estava bom, mas agora, depois que está ruim, ele é obrigado a tomar água para ver se essas pedras dissolvam, meu Deus. Espírito Santo de milagre, alcance essa pessoa. Toque ela, Senhor Jesus, toque ela e começa a derreter com o teu poder curadouro. A Bíblia diz que quem crê em mim, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Nós cremos em Ti, Pai, que do interior desta pessoa começa a fluir rios de águas vivas e comece a dissipar, meu Pai, estas pedras no rim. Começa a dissipar, Pai, este mal no rim desta pessoa, esse rim que está paralisando, meu Pai, esse rim que está paralisado, esta pessoa que sente cólicas, dores fortes nas regiões dos rins, em nome do Senhor Jesus, cesse, pare de vez pela raiz. A Bíblia diz, se nós tiver fé e não duvidar no coração, poderemos dizer a este monte, erga-te e lança-te ao mar, e isso sucederia. Eu digo a esta montanhas de pedra no rim, erga-te e lança-te no mar do inferno, pois esse não é o seu lugar. Em nome do Senhor Jesus, tudo aquilo que foi colocado no seu rim, através de alimentos salgados, através de comida consagrada, oferecida a
santos, a ídolos ou a demônios, eu te ordeno que saia agora em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que entrou por obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, tudo aquilo que entrou por obra de maldição falada, lançada, tudo aquilo que veio hereditário da parte paterna quanto da parte materna, eu os ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu os ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu os ordeno que saia agora em nome de Jesus. Eu os ordeno que saia agora em nome de Jesus. Vai embora e nunca mais entra nesta pessoa em nome de Jesus. Toda dor, toda inflamação, toda infecção, toda agonia, cesse, saia em nome de Jesus Cristo. Meu Pai querido, esta pessoa que se encontra, meu Pai, com a doença incurável, o qual o médico deu um diagnóstico e disse que o tempo está acabando, que esta pessoa já pode ir despedindo da sua família, meu Pai. Meu Pai, conceda a nova oportunidade. A Bíblia diz, por intermédio, meu Pai querido, de Salomão, se nós erguer a nossa mão em direção ao templo, à casa do Senhor, o Senhor de lá ouvirás a nosso clamor, ouvirás a nossa voz e atenderia os nossos pedidos. Ah, Senhor, eu te peço por estas vidas, ao qual o médico deu a última notícia, que o tempo dela é pouco. Sim, meu Pai, alcance esta pessoa agora em nome de Jesus. O Senhor disse, se erguermos a nossa mão em direção a este santuário, meu Pai, o Senhor ouviria as nossas vozes lá do alto céu, e eu erga as minhas mãos aqui onde é que eu estou, de joelho diante de Ti, meu Pai. Alcance esta pessoa, meu Pai, que está com câncer no estado terminal. Em nome do Senhor Jesus, que esse câncer seque, que esse câncer cesse, que esse câncer morra pela raiz em nome do Senhor Jesus, que acabe de vez pela raiz em nome de Jesus, que acabe de vez pela raiz em nome de Jesus, que cesse de vez pela raiz em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu santifico esta pessoa com a Tua palavra, eu santifico esta pessoa com a Tua palavra, eu santifico esta pessoa com a Tua palavra, que diz, ó Deus, estende as Tuas mãos para curar e realize sinais e maravilhas por meio do Teu santo servo Jesus. Ah, Espírito de milagre, alcance estas pessoas com Teu poder curadouro, alcance estas pessoas com Teu poder curadouro, meu Pai, esta pessoa, meu Pai, que se encontra com enfermidade no sangue, meu Pai, onde que para os médicos também não há solução. Meu Pai, visita a medula dos ossos desta pessoa. Envie, meu Pai, nesta tarde sangue saudável. Medula dos ossos, envie sangue saudável para a purificação total da saúde deste homem ou desta mulher, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, visita o corpo desta pessoa por completo. Esta pessoa que tem algum membro atrofiado, que tem um braço, uma perna atrofiada por causa de AVC, alguma coisa do tipo nesse sentido, toque esta pessoa com Teu poder, toque esta pessoa com Teu poder, toque esta pessoa com Teu poder em nome do Senhor Jesus. Pai, visita, Pai, a alma desta pessoa talvez possa estar ferida, amargada, contristada, alma ferida, que esta alma seja tocada pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Que esta vida seja tocada pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. Que esta vida seja tocada pelo poder do Espírito Santo em nome de Jesus. E que a alma e o espírito desta pessoa seja curado para a glória de Deus. Ah, Espírito Santo, o nosso corpo é a Sua casa. Entra, meu Pai, no nosso corpo e varre toda a sujeira, vai tirando toda a mágoa, vai tirando toda a angústia, vai tirando, meu Pai querido, todo o ódio, toda a decepção, toda a amargura, tudo aquilo que não vem do nosso Senhor Jesus, que seja saído agora em nome de Jesus, que seja retirado agora em nome de Jesus, que tudo bate em retirada para a glória de Deus. Ah, Espírito de milagres, toque-os e liberte-os em nome de Jesus de toda ação que não vem de Deus, para a glória de Deus vivo. Sim, Senhor, Pai. Assim oramos e assim declaramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, assim eu oro e assim eu declaro, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Senhor Jesus. Amém.